ao Quem Cala Consente. Hoje, como prometido, estamos a dar continuidade ao nosso tema recente, a procrastinação. No episódio anterior exploramos a importância de estar consciente deste comportamento e como a consciência é o primeiro passo para a mudança. O meu nome é Mário Portela. Já tenho técnicas importantes para tu utilizares. Bem-vindo ao 68º episódio deste podcast. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Como sabes, temos falado sobre procrastinação nos últimos episódios. Se ainda não tiveste a oportunidade de ouvir os episódios anteriores sobre esta temática, então provavelmente não te vai fazer muito sentido ouvires este episódio de uma maneira esparsa. Então a minha proposta é que, se ainda não ouviste todo o podcast, era interessante que começasses a fazê-lo desde o início. Ainda assim, para que o episódio de hoje funcione, pelo menos os últimos episódios sobre procrastinação são muito importantes. E por isso, é então importante, passando a redundância, que os tenhas ouvido. A procrastinação pode ser um desafio real para muitos de nós. E como tu já bem sabes, é para todos na verdade. Só que uns de uma maneira, outros de outra, uns numas áreas, outros noutras. Mas a boa notícia é que existem estratégias concretas que podemos adotar para vencer este hábito prejudicial para o nosso dia-a-dia. Hoje vou partilhar contigo algumas técnicas práticas que são acionáveis e podem ser aplicadas imediatamente na tua vida. Vamos abordar questões como a gestão de tempo, a definição de metas claras e a criação de rotinas produtivas, em suma, um conjunto de técnicas que vão ser uma espécie de resumo das várias áreas que eu sempre mencionei neste podcast. A programação neurolinguística, a terapia cognitiva, etc. São ferramentas que podes utilizar e que te vão ajudar a eliminar a procrastinação ou pelo menos adiar a procrastinação. Vai permitir-te alcançar os teus objetivos com mais eficácia e, obviamente, atingirmos juntos um plano para tu viveres em pleno. A procrastinação não precisa de ser um obstáculo intransponível. Com as técnicas certas e um compromisso pessoal com a mudança, é possível vencer este hábito e abrir caminho para o crescimento pessoal e o sucesso. Técnica SMART. Nas áreas do coaching e nas áreas da programação neurolinguística existe uma técnica que é transversal. Chamamos-lhe a técnica SMART. E hoje vamos aprofundar esta técnica fundamental para superar a procrastinação e que também serve para tantas outras áreas da nossa vida. No fundo, vai tornar os nossos objetivos mais alcançáveis. É como se fosse uma técnica de definição de metas claras. Pode parecer complicado, mas eu vou tornar isto o mais simples e o mais prático possível para todos que estão a ouvir o Quem Cala Consente. As metas SMART advêm da palavra em inglês SMART, que quer dizer inteligente. E são uma ferramenta incrivelmente útil para nos mantermos no caminho certo e evitar a procrastinação. SMART aqui aparece como um acrónimo: S de Specific, M de Measurable, A de Achievable, R de Relevant e T de Time Bound. Mas podemos dizer isto em português: específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com um prazo no tempo. Lembra-te então das 5 letras para nunca te esqueceres da técnica. SMART, S-M-A-R-T. Cada uma representa um aspecto importante na definição destas metas. Quando estás a definir metas, quando estás a definir objetivos, quando estás a lutar contra a procrastinação, vais seguir estas 5 letras. S de específicas.
Isso significa que as tuas metas devem ser claras, bem definidas, em vez de dizeres a ti mesmo que queres ser mais produtivo. Que tal quero completar o relatório X até sexta-feira? Sê específico quando crias as tuas metas, quando estás a lutar contra a procrastinação. É como usares um GPS que te diz exatamente para onde deves dirigir-te logo a seguir. Depois, as metas têm que ser mensuráveis, o M de SMART. E o que é isto de serem mensuráveis? As metas devem ser mensuráveis para que possam acompanhar o progresso. Mensuráveis, que é como quem diz, medíveis. Conseguires medir o sucesso, conseguires medir o progresso na tua meta. Isso significa que deves ser capaz de medir ou qualificar aquilo que estás a alcançar a cada momento que vai passando dessa meta. Por exemplo, quero perder 5 quilos. É uma meta mensurável. Porquê? Porque tem lá o 5. Estás a ser específico e dá perfeitamente para tu acompanhares e monitorizares o teu progresso. Depois, obviamente, as metas têm que ser alcançáveis. Elas têm que ser realistas. Tu tens que ser capaz de lá chegar. Estabelecer metas muito ambiciosas pode ser desmotivador logo à partida. Portanto, avalia se a meta está ao teu alcance. Não cries metas que vão além daquilo que tu sabes que és capaz de conseguir. A letra R de SMART refere-se a relevantes. As metas têm de facto de ser relevantes para os teus valores, para os teus objetivos de longo prazo. Certifica-te que as tuas metas estão alinhadas com aquilo que tu realmente queres, com aquilo que realmente importa para ti. Não faz sentido perseguir algo que não tem significado nenhum para ti, ou então que não te vai trazer rigorosamente nada para a tua vida. E por fim, o T de SMART, o tempo, o prazo. É a última, mas não menos importante, das regras de criação das tuas metas. Define um prazo para a tua meta. Isso cria-te um senso de urgência, um senso de responsabilidade e ajuda a evitar a procrastinação indefinida. Por exemplo, quero ler 3 livros até ao final deste mês. Estabeleces aqui um limite temporal que é claro, entendes? A grande vantagem das metas SMART é que elas simplificam o processo de definição dos objetivos. Aliás, se estiveste atento a todo o podcast Quem Cala Consente, no episódio 13 falamos destas metas de uma maneira mais desenvolvida quando nos referíamos à criação de objetivos de uma forma funcional. Se já não te recordas desse episódio, esta é uma excelente altura para tu revisitares o episódio 13 e aplicares aquilo que lá aprendeste neste teu percurso de luta contra a procrastinação. Assim, da próxima vez que te propuseres a alcançar um objetivo, uma meta, lembra-te destas 5 letras, SMART. Vai ser como ligares o GPS para o sucesso. E não te esqueças que estamos todos juntos nesta jornada para lutar contra a procrastinação. Técnica Pomodoro. Vou-te apresentar uma técnica que é um verdadeiro jogo de produtividade. É a técnica Pomodoro. Se alguma vez te debateste com a procrastinação ou com dificuldades em manter o foco, esta pode ser a resposta que tu andavas à procura. A técnica Pomodoro é uma estratégia simples, mas incrivelmente eficaz para gerir o tempo e melhorar a nossa produtividade. O nome vem de um temporizador de cozinha em forma de tomate que o criador da técnica, Francesco Cirillo, usava quando era estudante universitário. É simples de entender, fácil de utilizar e ainda mais simples de manter implementado na nossa vida. Por isso, ouve com atenção. Para usares a técnica Pomodoro, deves, em primeiro lugar, definir um timer, definir um tempo. Escolhe uma tarefa que tu desejas completar. Pode ser qualquer coisa, desde estudar para um exame ou preparar um relatório, ou até fazer a cama. Em seguida, define um temporizador para um período de tempo fixo. O padrão costuma ser 25 minutos. Mas podes ajustar conforme as necessidades. Os 25 minutos funcionam muito bem porque na tua cabeça 25 minutos não vai ser tanto tempo assim despendido no teu dia. E
E se for uma tarefa que tu não gostas, ou daquelas tarefas mais chatas que nós temos que fazer, saber que apenas 25 minutos estão dedicados a essa tarefa vai auxiliar-te a não alimentares a procrastinação. Depois, tu tens que trabalhar com foco. Durante esse período de tempo, esses 25 minutos, tu vais concentrar-te intensamente e exclusivamente na tarefa que escolheste. Isto evita distrações e tu tens que auxiliar esse processo. Evita a utilização de um telefone, de um telemóvel, redes sociais ou qualquer outra coisa por perto. A única coisa que vais fazer durante aqueles 25 minutos é esta tarefa que tu escolheste como objetivo. A chave aqui é estar concentrado de uma forma total durante 25 minutos na tua tarefa. Depois tu tens que realizar um check-in. Ou seja, quando o temporizador tocar após o período de trabalho, os ditos 25 minutos, por exemplo, faz um breve check-in, anota o que conseguiste realizar durante esse tempo e ajuda a acompanhar o teu progresso. Percebe percentualmente quanto é que falta da tua tarefa para terminar. E se já terminaste, então o sucesso já está garantido. Ainda assim, não regressas de imediato ao trabalho. Faz uma pausa curta. Dá-te uma pausa curta de 5 minutos. Podes utilizar novamente o timer destes 5 minutos. Usa esse tempo para esticar o corpo, fazeres um lanche rápido ou simplesmente fazeres aquilo que estás habituado a fazer para te distrair. É um momento de recarregar forças. Quando o timer tocar, acabou a tua pausa de 5 minutos. Hora de regressar aos teus 25 minutos de concentração total. Repete este ciclo quantas vezes desejares. Geralmente, após 4 pomodoros, ou seja, 4 períodos de trabalho, faz uma pausa mais longa de 25 minutos para te permitires relaxar a tua mente, relaxar o teu foco, para em breve retomares com outra tarefa ou com a mesma tarefa que estavas a trabalhar antes. Lembra-te, a ideia desta técnica é que tu estejas com concentração total e para isso vais utilizar o auxílio de alarmes, lembretes ou então o dito temporizador de cozinha Pomodoro que o próprio Cirilo utilizou. A beleza desta técnica está na simplicidade. Ela ajuda a manter o foco, força-nos a enfrentar uma tarefa de cada vez e evita aquela sensação de sobrecarga. Ao mesmo tempo oferece pausas regulares para evitar fadiga e permite acompanhar o progresso à medida que tu avanças. Portanto, se estás a lutar com a procrastinação ou simplesmente desejas aumentar a tua produtividade, experimenta a técnica Pomodoro. É como um pequeno truque que pode fazer uma grande diferença na forma como tu abordas o teu trabalho diário. Um parceiro de responsabilidade. Ao longo das várias temáticas do Quem Cala Consente, vimos mais do que uma vez a importância que, a bem ou a mal, nós damos à validação dos outros, que nós damos à presença dos outros na nossa vida. Ao aprofundar o tema da procrastinação, é hora de te revelar uma técnica verdadeiramente poderosa que pode transformar a forma como tu enfrentas os teus desafios de produtividade. O poder de um parceiro de responsabilidade. Acredita, esta técnica pode ser o segredo para desbloquear o teu potencial e fazer com que atinjas metas que parecem inatingíveis. Vamos mergulhar um pouco mais a fundo nesta estratégia. Aliás, posso desde já confessar-te que é uma das estratégias que eu mais utilizo com as pessoas que me são próximas. Encontrar um parceiro de responsabilidade é como ter um cúmplice no teu sucesso. É alguém com quem tu partilhas os teus objetivos, alguém que te desafia, que te apoia na jornada rumo à tua realização. Este pode ser um amigo próximo, um colega de trabalho, um familiar ou mesmo alguém da tua comunidade online que partilha interesses semelhantes contigo. A chave aqui é responsabilidade mútua. Quando partilhamos os nossos objetivos com alguém, nós estamos a criar um compromisso. Estamos a auxiliar todas as medidas necessárias para evitar procrastinar. É quase como se fizéssemos uma promessa e inconscientemente o teu cérebro não gosta de quebrar as promessas.
Saber que outra pessoa está a prestar atenção ao teu progresso torna muito mais difícil tu procrastinares ou desistires pelo caminho. Só que esta parceria não se trata apenas de tu prestares contas a alguém. É também sobre partilhar sucessos, é também sobre ouvir feedback. Ou então, simplesmente, ouvir as palmas e o aplauso de alguém que te apoia neste caminho. Quando celebras junto uma conquista, a sensação de realização é multiplicada, a sensação de enfrentar obstáculos fica exponenciada. Ter um parceiro de responsabilidade pode fornecer uma nova perspectiva mais fresca e até trazer-te soluções que talvez não tenhas considerado. A jornada para alcançar os teus objetivos torna-se menos solitária, mais emocionante, quando tens alguém ao teu lado. Muitas vezes vai ser como teres um treinador pessoal para a tua vida. E isso tu vais fazer de uma maneira simples. Contactas com um amigo, contactas com alguém, até podem tornar-se parceiros de responsabilidade um do outro, em que tu dizes, hoje eu vou fazer isto, isto e isto. E ao longo do dia vais partilhando as tuas conquistas com o teu parceiro de responsabilidade. Provavelmente até vais mostrar o que fizeste. Provavelmente aquele aplauso vai exponenciar a tua conquista. Agora eu desafio cada um de vocês que está desse lado a ouvir o podcast Quem Cala Consente a considerar esta técnica para as vossas próprias metas, para os vossos próprios objetivos. Pensem em alguém na vossa vida que poderia ser um parceiro de responsabilidade. Ou então procura um grupo, procura uma comunidade online onde possas encontrar apoio semelhante. No canal Portugal Místico, se quiseres, podemos facilmente criar uma comunidade evergreen onde todos nos encontramos para partilhar as nossas responsabilidades e depois dar mostras do progresso. Que dizes? Entre em contacto comigo e se calhar podemos organizar esta comunidade evergreen. E evergreen quer dizer que estamos sempre atentos, que estamos sempre lá, uns para os outros, como parceiros de responsabilidade. O que é que tu vais conseguir alcançar com um parceiro de responsabilidade? Pois a resposta vai surpreender-te quando começares a utilizar esta técnica. Foco e calendarização. Como já vimos, compreender a procrastinação e usar o diálogo interno útil para superá-la são coisas muito importantes. Mas no final de contas é a tua ação que precisa de acontecer. É o célebre just do it, que é como quem diz, apenas faz. Em última análise, é isso que precisa acontecer para acabares com a procrastinação. Mas é mais fácil falar do que fazer, certo? Já te dei 3 técnicas para utilizares e venceres a procrastinação. Mas falta ganhares foco, falta calendarizar, que é outra técnica muito utilizada que advém da terapia cognitiva para controlo de ações e comportamentos. O primeiro passo prático para superares a procrastinação é seres muito claro sobre o que precisa ser feito. Se tudo estiver confuso, será muito difícil tu começares. Para isso, é importante designares as tarefas, calendarizá-las, criares uma lista de tarefas para dar prioridade às tarefas mais importantes, as mais chatas, as mais úteis, as que te trazem mais benefícios e aquelas que são dispensáveis. Então, é por aí mesmo que vais começar. Priorizar. Em primeiro lugar, escreve uma lista de tarefas e metas nas quais tu precisas de trabalhar. Podes fazer isto diariamente ou então para toda uma semana, dependendo daquilo que fizer mais sentido para as tuas circunstâncias. Aliás, até podes ter mais do que uma lista, por exemplo, uma lista de longo prazo para todo um mês, uma lista de curto prazo para cada dia. E até se quiseres, uma lista para cada área da tua vida. Vai depender da maneira como tu gostas de te organizar. Quando tu olhas para a lista ou as listas que tu criaste, pensa em como é realista alcançar estas coisas no tempo que tu designaste. Não te esqueças, SMART. As metas também têm que ser alcançáveis. Se não for realista, está na altura de retirares as menos prioritárias para reveres mais tarde após já teres eliminado muitas das tarefas a fazer. Com a tua lista restante de atividades, é hora de priorizar. Ordena as tuas tarefas a partir das coisas que precisam ser feitas em primeiro lugar. A grande prioridade é o tempo
o prazo. Depois, aquilo que vem a seguir por benefícios. Que benefícios te traz? E depois, aquilo que pode ser feito mais tarde ou que não tem um prazo de tempo óbvio para ser realizado. Assim tu saberás por onde deves começar, não com base naquilo que tens vontade ou não de fazer, mas sim com base naquilo que é urgente, naquilo que te traz maior benefício e naquilo que é mais importante para a tua vida. Obviamente, a próxima etapa é avaliar cada tarefa. O que quero eu dizer com avaliar é dividir a tua tarefa em pequenas subetapas que possam ser necessárias. Muitas vezes dizeres que tens que terminar um relatório não chega, porque provavelmente tu até gostas de fazer o relatório, não suportas é fazer o resumo inicial, ou então, para quem faz aqueles relatórios científicos, colocar no final a bibliografia. Então, se calhar seria útil tu criares uma organização de submetas que podem, por exemplo, ser criar a introdução, escrever os capítulos, criar o conteúdo e, no final, fazer a bibliografia. Estas tarefas tu vais fazer exatamente a mesma coisa. Vais priorizar. Qual é a mais urgente, qual é que te traz mais benefícios e qual é mais importante. Agora que temos tudo isto trabalhado, vamos a alguns conselhos de utilizar a prioridade nas tuas tarefas. Agora que tu sabes exatamente o que precisas de fazer, tu já te podes concentrar na melhor maneira de abordar cada etapa envolvida na conclusão das tuas tarefas ou objetivos. O objetivo geral é dares um passo cada vez. No entanto, existem diversas possibilidades diferentes para abordares cada etapa de uma tarefa ou objetivo. E lembra-te, não existe um caminho certo. O caminho certo é aquele que segue as prioridades, as urgências, os benefícios e até a importância. Na maioria das vezes, quando há dificuldades em criar a prioridade, eu costumo dizer que o ideal é eliminar em primeiro a pior tarefa, aquela que tu menos queres fazer, aquela que mais trabalho te dá. E podes usar uma técnica Pomodoro para te veres livre dessa tarefa. Se há algo que tu não gostas, se há algo que tu temes fazer, então resolve isso em primeiro lugar, porque isso está a bloquear que tu consigas fazer o resto das tuas tarefas. Outra opção é começares a fazer uma tarefa que tu gostas muito porque te energiza, porque tu gostas de fazer sem parar e vais levar isso até ao fim. Isto é a ideia de usares a motivação e o impulso a teu favor. No entanto, na grande maioria das vezes tu podes dedicar tempo em demasia porque gostas desta tarefa. E depois, a prioridade das tarefas que não gostas vai começar a perder-se no tempo. Por isso, utiliza a técnica Pomodoro para te veres livre primeiro das tarefas prioritárias que tu gostas menos. E depois usas o impulso, fazes as tarefas que mais gostas para criar um processo de energização e de remotivação do teu processo. Depois de teres as prioridades escritas, depois de teres as tuas listas de tarefas completamente organizadas, é hora de agendares, manteres um diário detalhado do que tens que fazer e daquilo que já fizeste. Uma espécie de checklist diária, mensal ou como tu preferires ou como melhor se adaptar à tua lista de tarefas para criares finalmente um plano funcional de adiamento da tua procrastinação. A vantagem deste agendamento é que tu tens um plano detalhado para seguires e sabes exatamente o que precisa ser feito e quando. No entanto, pode haver algumas desvantagens para algumas pessoas. Uma das desvantagens é quando eventos espontâneos interferem no teu trabalho, nomeadamente um telefonema, uma urgência, uma situação familiar. Se algo interromper o teu plano, podes achar difícil ser flexível e voltar ao teu cronograma definido. E muitas vezes isso cria procrastinação. No entanto, se tu tiveres agendado e calendarizado todo o processo, todas as prioridades das tuas tarefas, tu não te vais perder e com facilidade após aquele momento distrator, tu podes regressar ao ponto onde ficaste. Em suma, hoje trouxe-te 4 técnicas importantes para tu lidares com a tua procrastinação. A técnica SMART, a técnica Pomodoro, o parceiro de responsabilidade e a calendarização para criar foco.
Superar a procrastinação de forma prática envolve saberes o que é preciso ser feito, como fazer, quando fazer, e tudo isto tem que ser com clareza. Uma abordagem das tarefas e disponibilidade de tempo vai ser a chave. Para obteres essa clareza sobre o que exatamente precisa ser feito, precisas escrever a lista de tarefas, a lista de metas que necessitas de terminar, criar uma prioridade, avaliar cada uma e depois, de uma forma smart e utilizando a técnica Pomodoro, apoiado pelo teu parceiro de responsabilidade, tu vais rapidamente vencer a tua procrastinação. Pode até parecer que te dei a panaceia para vencer a procrastinação, mas não procrastines, começa a fazer agora. O próximo episódio será um episódio dedicado a terminarmos a temática da procrastinação. Já falamos conscientemente do que é, já vimos como és tu a procrastinar e agora temos técnicas para trabalhar. No próximo episódio vamos resumir, juntar tudo e fazer um belo de um bolo, que é, como quem diz, o teu plano para tu viveres em pleno. Obrigado por teres ouvido até aqui e depois dá-me feedback para dizer como está a correr. E é por estares continuamente a trabalhar em ti, por estares comigo nesta caminhada, que eu te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que, se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Agora podes visitar mportela.live para ver também todos os meus outros projetos em versão estrangeira. E não te esqueças de visitar o resto dos podcasts do canal Portugal Místico. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com partilhas, podes agradecer-me com doações e, se quiseres auxílio e se te fizer sentido, tu contacta-me, faz-me perguntas e diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito